Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo uma vez mais no nosso canal no YouTube EBD Simples e Prática. Hoje, lição de número 6 do quarto trimestre de 2024. Uma vez mais eu te lembro, revista da CPAD, lição de adultos. Ok? Essa lição tem sido bênção na vida de muitos professores e de muitas pessoas que gostam de estudar a revista da escola dominical. Tá ok? Lição de número 6, nós vamos estudar sobre a promessa de cura divina. E antes de iniciar esta lição, seremos bem breve, bem objetivo. Eu quero te pedir para você curtir este vídeo, compartilhar se possível e se inscrever no nosso canal. Eu tenho também outro pedido e faço com muito carinho. É muito importante para a gente que você faça um comentário, seja positivo ou seja de crítica construtiva para melhoramento da nossa aula. Você pode ali comentar, nos ajudar, nos auxiliar e nós vamos ouvir e responder. E toda vez que você faz um comentário, o YouTube ele entende a importância de reproduzir e de dar mais entrega destes vídeos. Então, para a gente é muito importante que você comenta, deixa lá um pequeno comentário, um muito obrigado, uma paz do Senhor, ou até mesmo uma crítica, é muito importante para a gente. Tá ok? Lição de número 6, sem mais demoras, correremos aqui com esta lição, pegue papel e caneta e tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossas vidas, ok? Quarto trimestre, lição de número 6, promessa de cura divina, ok? É um tema muito profundo, um tema providencial. Este tema, cura divina, é um tema providencial a um tempo de igrejas tímidas e ralas, igrejas sem profundidade espiritual que não trabalham mais numa área bíblica e cristocêntrica. Cura divina não é algo apenas humano, não é algo carnal, mas é cristocêntrico. Em tempo de igrejas tímidas e ralas, o que faremos? Como proceder? Como é o comportamento de uma igreja autêntica em tempos trabalhosos? Ok? Em tempos de igreja sem autoridade espiritual para manusear ferramentas que pertencem a Deus. O texto áureo e a verdade prática diz assim, o texto áureo para a nossa meditação, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo de número 4. A verdade prática profunda também diz assim, olha, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então, desde o início, para o nosso entendimento e para a nossa reflexão dentro da verdade prática e dentro do texto áureo, a gente coloca aqui, verdadeiramente, olha aqui o texto áureo, verdadeiramente ele tomou sobre si. Então é de verdade, é autêntico o que Deus faz. Verdadeiramente ele é médico, contrariando os curandeiros, pseudos, profetas que usam o tema com intuito pessoal e de se promover. Quantos pseudos profetas se dizem curador e curandeiro e têm se aproveitado deste tema tão importante para se promover igrejas, culto, mensagens e muitas outras coisas que você tem visto aí. E isto é bíblico. Jó capítulo 13, versículo 4, o texto diz o seguinte, olha, vós sois médicos de mentira. Então analise esse texto, leia e trabalhe nele na sua sala de aula, vai ser muito importante. Dentro desse contexto, nós fazemos algumas perguntas e a primeira pergunta que eu faço, importante, pergunta importante a serem feita em sala de aula nesta lição. Primeira, Jesus ainda cura? Segundo, o que temos visto realmente é cura divina? O que você tem visto por aí realmente é cura divina? 3, o que falta na igreja para se manifestar as curas novamente, cura autêntica novamente? O que está faltando dentro de algumas igrejas ou dentro da sua igreja? O que está faltando para se manifestar novamente curas autênticas da parte de Deus? Ok? Fique atento aí
E agora nós temos aqui dentro da leitura bíblica em classe alguns textos importantes a trabalhar dentro da sua sala de aula. O primeiro é apenas o Isaías capítulo 55, de 1 a 5, vai revelar o que foi escrito dentro da verdade prática e será trabalhado em todo o contexto desta lição. Só que nós temos também no final aqui Mateus capítulo 8 e Tiago capítulo 5. O Mateus capítulo 8 vai relatar aquela história linda que você conhece acerca da sogra de Pedro, ok? A história de sogra de Pedro que foi curada. Aquela história, em rápidas palavras, ela revela que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta, algo fora do normal, que o impossibilitava de exercitar o seu trabalho obrigatório praticamente, que era servir quem chegava dentro de casa. Mas diz o texto que quando Jesus Cristo a cura, e quando Jesus cura, Jesus traz o remédio certo e perfeito, Jesus não dá paliativo. Imagina que ela estava com uma febre alta, e esta febre alta não era apenas algo simples, possivelmente uma infecção, e esta infecção provoca febre. Jesus ele não vai dar paliativo, ele vai dar antibiótico, ele vai aplicar o remédio correto. E quando ele aplica o remédio correto, o texto ele vai encerrar dizendo que após a sua cura, ela começa a servir o ambiente. Vê que impressionante como a enfermidade desta mulher provoca na vida dela uma impossibilidade de produzir para Deus o que ela foi chamada para produzir. E ela só começa a produzir quando Deus a cura. Quantas pessoas nós conhecemos que passam por isso? Pessoas que são boas, que são importantes para a obra de Deus, mas que têm vivenciado fases de enfermidade e elas não conseguem produzir nada, ou quando produz, não produz como precisaria de ser produzido na obra de Deus. Aí entra Cristo com o seu poder curador, ou a cura, e lhe permite que faça a obra de Deus, assim como esta mulher fez a obra de Deus, passou a servir. Em segundo plano nós temos Tiago aqui, capítulo de número 5, uma luz de alerta se acende quando lemos esse texto. E fica uma pergunta: aonde estão os nossos presbíteros, obreiros da casa do Senhor com óleo? Porque o texto vai revelar justamente isso. Ó. Está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. É claro que o texto está falando sobre um cargo eclesiástico, mas não se aplica no contexto geral de obra de igreja. A igreja num todo está falando acerca da responsabilidade de termos condições para operar cura na igreja. E nós perguntamos, como é que está a vida dos nossos obreiros dentro das igrejas? Aonde estão os obreiros da igreja com autoridade de presbitério para poder operar no nome de Jesus, com óleo de Cristo, cura entre os nossos irmãos? Isso tem acontecido na sua igreja? Você tem visto os obreiros com autoridade espiritual para curar nas suas igrejas? Você não tem visto? Tem sentido ausência, falta disso? E é isso que nós vamos tratar nesta lição, que é muito importante aqui para a glória de Deus, tá bom? Então nós vamos agora trabalhar na introdução, tópico 1, tópico 2 e tópico 3 desta lição. Indo aqui para a introdução desta revista, nós temos algumas coisas para ser tratada que é importante dentro dessa lição, ok? Cristo revela aqui dentro desta introdução, através aqui do nosso comentarista, Cristo revela a prioridade do Calvário e expõe a importante tarefa de, ao aliviar a dor e sofrimento dos que necessitam de cura, ele também traz salvação para a nossa alma. Então ele cura e também traz salvação para a nossa alma. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te, toma o seu leito e vai para a tua casa. Então, Cristo, ele cura para poder revelar a importância do Calvário. Estão intrinsecamente ligados, tanto a cura quanto a salvação
dentro de todo o completo e perfeito projeto de Cristo na Terra. No tópico 1, nós temos 3 subtópicos a tratar. Subtópico 1, subtópico 2 e subtópico 3. No 1, a profecia messiânica de Isaías 53 revela que Cristo não sofreu apenas espiritualmente, não, e sim fisicamente. É sua vitória pelo Calvário, a sua vitória pelo e no Calvário possibilitou uma obra completa, perfeita e plena. Uma obra completa, perfeita e plena. Mateus capítulo 8, versículo 17, que nós estamos tratando, temos aprendido que esse texto não fala apenas de cura da alma, e sim literalmente físico. Algo físico e algo do corpo. Esse texto ele não trata apenas de cura da alma, algo de salvação, mas ele também fala da importância de cumprimento da promessa de Cristo acerca de cura do corpo físico, também importante. Subtópico 2. O texto de Mateus, após narrar a cura da sogra de Pedro, também a cura de muitas doenças e expulsando muitos demônios e assim os libertando, revela que já havia uma predisposição de que a obra de salvação estava ligada ao desejo de Deus em curar e aliviar o sofrimento da humanidade. Muito importante a ser tratado. Subtópico 3, de maneira bem objetiva, nós iremos tratar aqui agora, ok? Subtópico 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. É claro que hoje não se tratam apenas de presbítero, como nós falamos, literal, que são chamados a tomarem posição de autoridade, mas sim a todos os obreiros de forma geral. Porém, isso ao se comparar com a plena comunhão dos discípulos da época, estamos longe de exercer tal chamado com tanta eficácia. E aqui vai uma pergunta para a gente. O que isso nos exige? O que essa chamada, essa autoridade espiritual, esse poder de colocar as mãos sobre o enfermo, o que isso nos exige? Em primeiro plano, nós vamos tratar também posterior depois. Primeiro, crer. João capítulo 11, versículo 40. Segundo, buscar. Jeremias 29, 13. E também atuar com autoridade, exercitar e prática. Se você não atuar com autoridade, ou se você não exercitar esse ministério, ou você não praticar, é claro que vai chegar uma hora que ocorrerá uma timidez tão profunda que quando o pastor solicitar alguém para orar, não vai ter coragem de levantar para orar por falta de exercício, por falta de você exercitar esse músculo espiritual que é importante para a vida do cristão, ok? E sobre isso, Romanos capítulo 12, versículo 12 ao versículo de número 15. Para a sua meditação, a igreja de hoje, com tanta tecnologia e preparo teológico, se mostra totalmente tímida para exercitar esse trabalho que também faz parte do completo plano de salvação que é a cura divina. Hoje você tem internet, hoje você tem maneiras de buscar, hoje você tem maneiras teológicas de se aprofundar, só que em um contexto de igreja que está tão preparada intelectualmente, revela-se tão despreparada espiritualmente. Que fique para a nossa meditação. Vamos para o tópico 2 desta lição. Tópico 2 com seus 3 subtópicos e de maneira bem rápida, objetiva e simples, trataremos aqui nessa lição. Então, tópico 1 com seu primeiro subtópico. Assim como o Calvário é o resgate do homem arrependido, a cura divina é ato de Deus, é ato da parte da graça de Deus após o surgimento de tantas doenças e enfermidades por conta da desobediência
e da queda do homem através do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2 e Gênesis capítulo 7, versículo 22 ao 24. A queda no Éden não comprometeu apenas o fator alma e também o nosso corpo físico. Isso é claro para a gente. Enfermidades e doenças que diretamente ligados estão pelo encurtamento do nosso tempo de vida. Por melhor qualidade de vida que nós temos, nada disso vai mudar. Por mais que você tenha uma qualidade de vida abençoada, o fator tempo de vida, isso não vai mudar no quesito em comparação antes da queda do homem. Antes da queda do homem, o homem vivia tempo que não dá para se comparar com hoje. Por mais que você viva bem, você terá uma qualidade de vida melhor, mas não se compara com antes e depois da queda. Após a queda, tudo muda, tudo muda. Ok? Então, no subtópico 3, é importante lembrar da forma do crescimento desgovernado das doenças, tanto mentais como de cunho físico. Só físico temos aí pelo menos 10 mil doenças comuns e raras. Você imagina isso? 10 mil doenças comuns e raras de modo patológico, que são alimentados por hábitos de vida que só alimentam isso e muitas vezes uma má qualidade de vida. São tratadas erradamente de maneiras espirituais. Então, às vezes a pessoa ela tem uma má qualidade de vida, sofre de problemas físicos, de enfermidades, e as pessoas espiritualizam isso, tratam de maneira espiritual. Tem pessoas que assim, espiritualiza tudo. Pessoas doentes, pessoas enfermas, elas a levam para o lado espiritual e se esquecem que também é má qualidade de vida, má alimentação, mau comportamento acerca do cuidado do seu próprio corpo. Temos agora, de nível de doenças psicossomáticas, doenças da mente, ok? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc. Deus pode curar todas. E olha aqui para a nossa meditação, que coisa legal. Estima-se que em todo o mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno da mente. Estamos falando de doenças da mente. Por conta de fracassos profissionais, relacionamentos frustrados, traições, decepções e por vícios e em todo tipo de modo errôneo de vida, sobretudo como vício em celulares e telas. São coisas que precisamos tratar com os nossos alunos dentro de sala de aula. Físicas, nós temos duas maiores doenças que abalou a humanidade. Em 1918, nós temos a chamada gripe espanhola, que matou cerca de milhões de pessoas neste ano aqui. Cerca de 600 milhões com doenças. Ainda deixou cerca de 600 milhões de pessoas doentes. Só de morte foi 50 milhões de pessoas na gripe espanhola em 1918. E 2019 começou a Covid-19, coronavírus, que ceifou cerca de 15 milhões de pessoas em todo o planeta. Ok? Isso não quer dizer que Deus nunca esteve no controle dessas doenças. Sempre esteve. Vamos agora ao tópico 3 para a nossa meditação. De maneira bem clara, nós vamos tratar os 3 subtópicos do tópico 3. Desde o Êxodo, capítulo 15, o próprio Deus se revela como Jeová Rafa, o Deus que literalmente sara e cura toda dor. Ele foi literalmente o médico no deserto. Lembra disso? Deus foi literalmente o médico no deserto. E esse plano foi estendido ao Novo Testamento, ao seu próprio Filho, deixando esse legado nas mãos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 28, 18 e 20 diz assim, ó: E Jesus, aproximando-os dos seus discípulos, disse: E foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está nas mãos de Jesus. É importante destacar que o mesmo Jesus que curou na Bíblia,
ainda cura hoje. E enquanto eu estou ministrando essa aula, ele pode entrar na sua vida e te curar para a glória de Deus. Ele ainda cura por intermédio do Espírito Santo, através de um coração sincero e uma igreja íntegra, cheia de poder e autoridade de Deus. Por isso a importância de vivermos tempos de uma igreja com autoridade espiritual e uma busca plena pela verdade da palavra de Deus. De modo geral, o que podemos fazer para receber cura de Deus? Primeiro, buscar. Segundo, acreditar. Terceiro, ter no coração a gratidão que mesmo que Ele não nos cure, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 11, versículo de número 13. Que aula maravilhosa! Eu quero te agradecer por ter ficado conosco aqui nesse pouco e precioso tempo deste resumo desta lição. Compartilhe este vídeo, nos ajude a fazer desta obra uma obra grandiosa para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.